Bom, vamos orar para a gente começar? Vou começar com nós cinco mesmo. E a gente vai conversando, tá bom? Senhor Jesus, obrigada, Deus, pelo seu dia. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigada pelo teu amor, pelo teu perdão. Perdoa o nosso coração, perdoa a nossa mente que muitas vezes acaba alimentando coisas que não é legal para o nosso convívio. E nos ajude a alimentar coisas boas em nosso coração, em mente. Em nome de Jesus. Está escrito que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será bom. Então, que a gente aprenda a olhar com amor para si mesmo, olhar com amor para o outro, sermos mais doces e cordiais uns com os outros e com a gente mesmo. Abençoa aqui a vida dos meus irmãos, abençoa a minha vida também. Nós somos falhos, mas estamos em busca de melhorar, porque o Senhor nos ensina que, lendo a Tua Palavra, temos uma vida abundante a viver. Abençoe nossa jornada nesta terra. Estamos contigo. Amém. Amém, gente? Vamos lá? Bom, essa aula fala sobre vida em comunidade. Olá, Maiara, seja bem-vinda. Vamos começar nossa aula, tá? Atos 4, 32. Se você tiver uma Bíblia, abre. Se você não tiver uma Bíblia por aí, tá escrito aí no slide, tá bom? Atos 4, 32 diz assim: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos dos seus próprios bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Oi, Lucas, tudo bem? Boa tarde. Estamos lendo Atos 4. Começou. O Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. Todos foram batizados com o Espírito Santo, mas todo mundo começou a viver uma grande transformação. E é muito bonito de se ver. Eu vou ler aqui um pouco para vocês entenderem melhor o contexto. Eu coloquei aí o versículo 32, mas eu vou ler um pouco de Atos 4 para vocês entenderem melhor. Ó, no 31 diz assim: quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e então todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar corajosamente a palavra de Deus. Foi anunciada a palavra de Deus corajosamente, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. E a consequência de estar cheio do Espírito Santo é falar corajosamente, é viver uma vida de maneira mais corajosa. E, além disso, uma outra consequência de estar cheio do Espírito Santo é viver em paz com todos. Eles acabaram de receber o Espírito Santo. Eles estavam cheios, ó, no versículo 31. Eles estavam cheios do Espírito Santo. E já no 32, a consequência de estar cheio do Espírito Santo foi que todos creram e estavam unidos em coração e mente. A recompensa de estar cheio do Espírito Santo é estar unido em coração e mente com todos os seus irmãos. Olha só que bonito, que bacana. Eles não se consideravam donos dos seus próprios bens, de modo que compartilhavam tudo que tinham. Olha só, eu vou continuar lendo no 33. Ó, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam e traziam dinheiro e entregavam aos apóstolos. E cada pessoa... Olha só a consequência do Espírito Santo. Você está cheio do Espírito Santo e então você começa a ser generoso. Você começa a produzir o fruto do Espírito Santo, que está escrito lá em Gálatas 5:22.
lá está escrito todos os frutos, né? Como se fossem gomos de um mesmo fruto. Nós já tivemos essa aula no Bible Immersion no ano passado. O fruto do Espírito Santo. A consequência de estar cheio é estar em paz com todos. É você alimentar a paz com todos. É estar unido em coração e mente. Olha só, eles estarem cheios do Espírito Santo, começou a não ter nenhum necessitado. Começou a não ter ninguém passando fome. Começou a ninguém ter dificuldade para morar em algum lugar. Porque todos entendiam que ninguém era próprio do seu próprio bem, né? Eles entendiam que precisavam partilhar e cuidar uns dos outros. Estar cheio do Espírito Santo não é apenas falar em línguas ou sair profetizando, que já é muito bom. Nós profetizamos, nós falamos em línguas, nós recebemos a presença nos cultos, nas nossas casas, mas estar cheio do Espírito Santo é se importar com o outro. É você entender que você tem responsabilidade sobre como o outro está ou não. Se está bem, se está precisando de alguma coisa. É ter o coração generoso e solidário. Engraçado que o versículo 31 estava escrito, né? E ficaram cheios do Espírito Santo. E no 32, já está escrito que todo mundo começou a compartilhar. Então, a primeira ação do Espírito Santo, quando você está cheio dele, é você começar a ser transformado de uma maneira que você consegue ver o seu irmão de uma maneira mais amável. Em Romanos 12:10, eu coloquei aí, né? Amem uns aos outros com o amor de irmãos em Cristo e se esforcem para tratar uns aos outros com respeito. É muito bonito essa mensagem, né? Se esforçar para tratar uns aos outros com o outro, que é a solidariedade, colocar em prática o amor e parar e refletir sobre a nossa responsabilidade em relação ao outro. Até os membros da nossa família. Quando tem um tio, uma tia que está passando por uma necessidade, algum filho seu, uma filha, neto, que seja. Nós olharmos para além das nossas vidas. O Evangelho nos convida a isso. Nos convida a olhar para além de nós mesmos e nos esforçar para tratar uns aos outros com respeito, como diz aí em Romanos 12:10. Então, isso é estar cheio, isso é uma obra do Espírito Santo. Isso é estar cheio do Espírito Santo. É olhar além de si e compartilhar com os outros o que você tem, né? Eu fiquei tão, desculpa meus cachorros latindo. Eu fiquei tão comovida. Eu fiquei tão comovida com a maneira de dar um pouquinho de dinheiro, algo do tipo, e eu não tinha nada. Eu não costumo andar com dinheiro mesmo, né? Eu não tinha nada para oferecer. E na hora eu pensei, poxa, eu não tenho nada assim de material, né, de comida, de dinheiro, mas eu tenho dentro de mim tudo que é Jesus. E ele é suficiente. Então, o que eu posso dar para essa pessoa? Eu vou esperar um pouquinho para os meus cachorros pararem de latir, é que meu marido chegou em casa. Pronto, pararam. Então, pronto. Então, tratar os outros com respeito é uma obra do Espírito Santo, né? Então, eu pensei, enquanto eu estava no carro, poxa, eu tenho tudo para dar, mas Jesus é o meu tudo. Como eu posso apresentar esse tudo para ele, né? E aí eu tive uma ideia de sempre andar com uma Bíblia, com um devocional, algumas coisas assim, para que eu desse o que eu tinha, mesmo que não fosse dinheiro, mesmo que não fosse algo do tipo. Então, mano, né? Às vezes a gente olha para o outro discriminando-o por alguma forma. Por que fala desse jeito? Por que anda desse jeito? Por que faz tal coisa? Mas a gente não julga a história da pessoa. A pessoa vem com uma história por trás dela, né? A maneira como ela foi criada, a maneira como ela é tratada nos seus dias. Então, tudo isso tem um contexto. Quando o cristão precisa treinar a maneira como olha o outro,
quando olhamos para o outro, precisamos entender o contexto. Quando nós não gostamos do que vemos ou do que ouvimos, nós precisamos perguntar qual é o contexto dessa pessoa. Porque as pessoas, às vezes, dão o que têm, né? Então, precisamos ter o olhar treinado com amor. Aqui em Romanos 12, eu virei o slide aí para vocês verem. Em Romanos 12, 15, está escrito assim: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Sejam orgulhosos, mas aceitem serviços humildes. Que nenhum de vocês fique pensando que é sábio. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir de tal maneira que vocês recebam a aprovação dos outros. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Faltou colocar pessoas aí. A Anitta está compartilhando uma experiência aí, ó. Foi bem bonito. Olha só o dever do cristão, né? O que nós temos que fazer? Alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, não pagar mal com mal, né? Enquanto um conselho que eu sempre costumo dar, assim, para quem anda comigo, até nas aulas do Bible Immersion, é quando alguém tratar você mal, quando alguém for um pouco rude com você, seja 1000 vezes ao contrário disso. Quando a pessoa te odiar, ame ainda mais. Quando a pessoa fazer o mal para você, fala às outras pessoas que fazem o mal, vocês seriam iguais. Né? E nós não fomos chamados para pagar mal com o mal. Nós somos chamados para fazer diferente, para pagar o mal com o bem. Né? Se você continuar lendo o capítulo 12, estará falando sobre isso. E aí eu destaquei essa parte aqui, ó. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz. No que depender de vocês, do que depender de mim, eu terei paz com todos, né? Eu perdoarei, eu farei algo do tipo. Mas no que estiver em meu controle, eu posso liberar perdão, posso, enfim, fazer o que depende de mim. Agora, se o outro não quiser perdoar, se o outro não quiser ouvir, aí não depende mais de nós. Nós liberamos o nosso espírito, nós liberamos perdão sobre o outro. No que depender de nós, façamos todo o possível para viver em paz. Falemos com mais sabedoria, com mais temor, com mais amor e cordialidade. No que depender de nós, façamos o possível. Agora, no que não depender de nós, aí ficar para o outro, né? Em Gálatas 6:10, está escrito que nós somos a família da fé. Está escrito assim, né? Eu vou falar para vocês, que eu tenho na minha cabeça esse versículo, sempre no meu coração para eu lembrar, né? Fazei o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Nós somos a família da fé. Precisamos olhar um para o outro como família, sendo família, em unidade. Vamos continuar aqui, ó. A continuação de Romanos 12, versículo 21. Não deixem que o mal vença vocês, mas vençam o mal com o bem. Eu acabei de passar por uma situação assim também. E olha só o que eu percebi, eu escrevi. Eu percebi que toda vez que eu alimentava a vingança, ranço em meu coração, eu estava deixando o mal vencer. Dizem principados. Eu não sou inimiga de vocês, bem como vocês não são meus inimigos, né? O ser humano não é inimigo um do outro. Não tem que ter essa conotação. E eu percebi que quando eu dava vazão ao mal, eu alimentava esse sentimento de vingança, um sentimento de falar mal, de ter ranço mesmo, de não querer olhar para a pessoa. E essa atitude minha fazia o mal vencer dentro de mim. Então, sempre eu fico com isso na minha cabeça. O mal está vencendo? Quem está vencendo, né? Em Romanos 7 fala sobre a luta interior. E quem é que está vencendo? É a minha carne ou o meu espírito?
em 2 Coríntios 5,16, eu coloquei aí para vocês, ó. Precisamos nos lembrar de espiritualizar as situações. Veja, portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, pensávamos em Cristo, mas agora nós o conhecemos de modo bem diferente, né? Então, nós não podemos avaliar apenas do ponto de vista humano. Nós precisamos entender que o mal, ele quer uma brecha para entrar na nossa vida e para fazer morada ali, para criar um ninho na nossa cabeça, no nosso coração. Então, quando a gente alimenta esse tipo de coisa em nossos corações, nós estamos dando vazão para que ele entre e crie uma raiz de amargura. A raiz de amargura está escrito em Hebreus, né? E isso é muito perigoso para nós cristãos. Não podemos entender as pessoas, olhar para pessoas ou avaliá-las apenas pelo ponto de vista humano. Temos que pensar, temos que espiritualizar as situações. Por que eu estou brigando tanto com essa pessoa? Por que essa pessoa da minha família, nós não batemos uma com a outra, não nos batemos bem? Por que no meu trabalho sempre existe alguma coisa de perseguição ou de debate? Espiritualize a situação. Não veja, porque a pessoa é grossa ou porque ela é rude. Não veja a personalidade da pessoa apenas, né? Nós temos que ver o espiritual também, porque a partir do momento que nós somos cristãos, nós precisamos entender a espiritualidade e entender que o mal, às vezes, quer uma brecha para tirar o proveito da graça sobre a nossa vida. Então, não avaliemos mais, esse conselho de 2 Coríntios é muito poderoso. Não avaliemos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos, nós pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora nós somos espirituais. Quando nós estamos sempre em embate com alguém, é porque o mundo espiritual está acontecendo alguma coisa, e nós precisamos orar para que o muro da inimizade, em Efésios está escrito que o muro da inimizade já foi derrubado, e que nós precisamos ter paz nas fronteiras com uns com os outros. Em 2 Crônicas. E vamos continuar aqui, ó. Olha só o que eu escrevi. Nós não somos inimigos e não precisamos competir com nossos irmãos. Continuando no versículo 1. Nós que somos fortes na fé, né? Nós que estamos aqui continuamente lendo a palavra, sendo cristãos, indo à igreja, então, nós somos considerados fortes na fé por estar assíduos na palavra, por ser velhos na fé também. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Olha só isso aqui. Não devemos agradar a nós mesmos. Versículo 2. Pelo contrário, está tudo aí no slide. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Olha só um dos propósitos de nós cristãos. É levar a carga uns dos outros e se importar em agradar o nosso irmão, procurou agradar a si mesmo, né? Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Jesus Cristo não procurou agradar a ele mesmo, né? Eu acredito que ele não gostaria de passar assim por todo aquele sentimento, por toda aquela tortura na rua de cruz. Até no Getsemane, quando ele orou, ele disse: Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele já sabia, ele suou sangue, gotículas de sangue, à espera dele. E mesmo assim, ele foi como um cordeiro mudo, para que todos tivéssemos acesso a ele. Para que todos nós tivéssemos acesso a Deus por meio dele, por meio da sua morte. Então, ele não procurou agradar a si mesmo. Ele se ofereceu e sofreu para o bem de todos.
e ainda não doasse todos aqueles que faziam isso, porque não tinham entendimento do que estavam fazendo. É esse tipo de generosidade que tem que inflamar o nosso coração. Procurar entender que as nossas palavras podem estragar o dia do nosso irmão e falar coisas que edifiquem, que sejam boas, para que ele cresça na fé. E não agradar apenas a nós mesmos, né? Continuando aqui, ó. Romanos 15, 5, no versículo 5 agora. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade, um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se glorifiquem a Deus. E aí eu coloquei um megafone aí gritando. Isso é evangelho. Evangelho é perdoar uns aos outros como Cristo nos perdoou. Aceitar e acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu. Amar uns aos outros como Cristo nos amou e ama. Isso é evangelho. É tratar uns aos outros com tanta generosidade, sempre avaliar a si mesmos sobre a maneira como está vivendo nesta terra. Senhor, que eu seja o melhor para o outro, porque uma coisa é certa, gente, tudo que nós plantamos, nós colhemos, né? Essa é a lei da semeadura. Isso é a coisa mais óbvia que existe. O que nós plantamos, nós colhemos. Logo, se você planta o amor, o que você acha que você vai colher? Se você planta a solidariedade, o que você acha que vai colher? Se você ajuda alguém no dia da pessoa, com certeza alguém vai te ajudar no seu dia mal. Tudo que nós fazemos tem uma consequência. Tudo que nós falamos tem uma reação. Então, muitas vezes, quando fazemos o bem para o outro, nós fazemos o bem para nós, porque além de nós estarmos em paz com o outro, estaremos em paz conosco, estaremos em paz com a gente mesmo, né? E isso caracteriza o evangelho. Isso é muito especial. Precisamos nos esforçar para ter esse estilo de vida. Vamos continuar. Olha só aqui. Agora é Romanos 14. Não deem motivo para os outros falarem mal daquilo que vocês achem bom, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Procurar a paz e ajudar a fortalecermos uns aos outros na fé. Porque o reino de Deus não é uma coisa ou outra, né? Tá falando, não é uma questão de comida, de bebida, porque nesse contexto, eles estavam falando, não é o que você come ou o que você bebe que vai garantir ter paz com os outros, né? É a forma como você vive corretamente, é a maneira como você escolhe viver a sua vida, que você escolhe ter paz com todos. No seu trabalho, a maneira como você escolhe falar, a maneira como você escolhe agir perto das pessoas, isso agrada a Deus e faz com que você seja aprovado por todos. Aprovado por todos é aprovado pela sua comunidade, né? Tem até eu acabei de lembrar de um filme que se chama Grinch. Não sei se vocês já ouviram. É aquele bichinho verde que odeia o Natal. E tem uma comunidade que eles vivem muito felizes, eles são amorosos e tal. E o Grinch, que é esse bichinho, ele fica lá longe, que ele odeia Natal, odeia a pessoa, não quer conversar com ninguém, e ele fica excluído da comunidade. Até que quando ele começa
a ir para a comunidade porque não queria, porque meio que foi obrigado. Ele começa a se sentir amado, acolhido, e começa a entender um amor uns pelos outros, né? E ele é incluso na comunidade, ele passa a gostar de viver em comunidade. É sobre isso que nós estamos falando hoje. É viver em paz com todos e nos preocuparmos com esse tipo de reputação. Eu coloquei aqui do lado, ó. Escolher fazer e falar coisas que fortalecem a fé dos nossos irmãos. Isso é muito bonito. Você fazer uma escolha que fortalecerá o seu irmão, isso é muito cristão. Isso é puro evangelho. E nós precisamos nos esforçar para ter esse estilo de vida. E eu coloquei aqui, ó, oração, com toda a alma e com toda a mente. Este é o maior mandamento. E o mais importante, e o segundo mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Gente, olha só isso daqui. Mateus 22, 37. Ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração. Este é o maior mandamento de todos. Amar o Senhor de toda a alma, toda a mente, todo o coração. E o segundo maior, ele fala que é parecido com o primeiro. Por que que ele fala isso? Se é outra frase. É outra frase isso aqui. Ame os outros como você ama você mesmo. E por que que ele diz que isso é parecido com amar o Senhor? Porque se você amar o outro, gente, você ama a Deus. Porque Jesus escreveu, acho que em João, se eu não me engano, como nós amamos uns aos outros. Muito bom isso daqui, né? Então, nós precisamos nos esforçar para não avaliar mais ninguém do ponto de vista humano e amar uns aos outros como nos amamos. Então, também temos que nos esforçar para nos olhar com mais doçura. Não sermos tão rude com a gente mesmo. Não sermos tão bravos com a gente. Entender que que temos dias maus, né? Temos que nos perdoar, porque Deus nos perdoou. E fazendo isso, mantendo uma boa relação com o Senhor e alimentando uma boa relação com a gente mesmo, nós amaremos o outro com mais facilidade. Amém, gente? Hoje, a aula de hoje vai acabar um pouquinho mais cedo. Tem 30 minutinhos aí desse ensinamento, que é muito importante para nós cristãos. Eu vou orar para a gente terminar, e eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso hoje, e que na semana vocês possam olhar com mais amor para si e para o outro. Entender que existe um mundo espiritual, entender que ele só quer uma brecha para entrar na sua vida e fazer o que ele quer. E não podemos dar esse espaço para o mal agir. Nós temos que lembrar na nossa mente, quando tivermos embate com alguém da nossa família, com algum amigo, quando o clima ficar meio tenso, lembre-se que você não vai deixar o mal vencer naquele dia. Amém? Senhor Jesus, eu espero que nós venhamos semear esse ensinamento em nossos corações e que venhamos plantá-los durante a semana, durante toda a nossa vida. Que o nosso coração seja transformado em algo bom, em um coração de carne, como diz as suas escrituras, e não em um coração duro de pedra, difícil de perdoar, difícil de baixar a guarda ou de ficar na defensiva. Que nós venhamos ter facilidade em amar e avaliar tudo e a todos do ponto de vista. Espero que a aula tenha sido boa e legal para vocês. Obrigada por terem entrado. Até semana que vem. Um beijo, gente. Vocês querem falar alguma coisa? Se alguém quiser, pode abrir o microfone e falar alguma coisa, tá bom? Não? Amém, então. Então estão dispensados.
Um beijo, gente. Até mais. Tchau, Anitta.